Bem, nosso estudo de hoje é a lição 22 do livro Calma, que tem como título Conquista de Paz. Em muitas ocasiões, especialmente quando se te agravam as situações difíceis, perguntas a esmo como conquistar a serenidade de maneira a varar os percalços do dia a dia. Imagina-te no lugar daqueles que se te fazem motivos de irritação e examina-te um tanto mais. Se em teu grupo de trabalho desempenhasses a função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estarias talvez em mais duras condições de intemperança mental quando isso acaso acontecesse. Caso te visses na posição do subalterno faceando, às vezes, amargos dramas domésticos, é provável evidenciasses mais lentidão no serviço a fazer quando isso viesse a suceder. Considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda, quando isso se verifique, de certo não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento. Na hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível houvesse descido a mais baixo nível. Se te notasses na posição enfermiça da pessoa que te ofendeu, ignoras se não terias ferido alguém com mais ímpeto. Analisemo-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos-emos imensamente distantes da condição de anjo. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos nem sempre conseguirão apresentar por enquanto qualidades que ainda não possuímos e raciocínios mais profundos nos farão sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em todos os momentos inquietantes da vida. A palavra empatia, ela chegou ao meu conhecimento tarde, depois de eu ter concluído aí o ensino médio, o ensino fundamental. Eu não me lembro de momento nenhum usar essa palavra antes de conhecer o lado religioso. E a palavra empatia significa você se esforçar para se colocar no lugar das pessoas. O Emmanuel está trabalhando hoje a conquista da paz, mas paz no relacionamento interpessoal. A gente sabe que a paz ela vai ser conquistada em vários departamentos. É o departamento da crise financeira, é o departamento dos próprios conflitos. Ele não está falando sobre isso hoje, ele está falando do relacionamento com as pessoas. E ele vem falando o seguinte: uma maneira da gente manter a serenidade é a gente o tempo todo imaginar que a gente está no lugar daquelas pessoas que estão sendo motivo de irritação para a gente. Não é impossível, é difícil algumas vezes a gente conseguir fazer isso. É um exercício, é uma disciplina que a gente tem que ter mental para fazer isso. E o Emmanuel começa falando justamente do lado profissional, que é um lado que todo mundo vai estar experimentando de alguma maneira. Eu experimento de maneira muito intensa, que é interessante, mas dentro do cargo que eu escolhi para estar exercendo até os dias de hoje, quando eu entrei bem jovem, meus 20 anos aí de idade, a gente ganhava X e trabalhava X. A gente está envelhecendo, quase 30 anos depois, e está trabalhando 6, 7x agora, 7 vezes o que a gente trabalhava quando eu era mais novo, e o salário, se for comparar, indexar com o salário mínimo, por exemplo, é bem menor do que era na época. Porque a gente, como funcionário público, a gente não, é proibido indexar salário com o salário mínimo. Né? Mas se for botar assim, ganhava tantos salários mínimos, hoje eu ganho quase a metade do que eu ganhava na época. Quer dizer, trabalho 5, 6 vezes mais. Então todos estão muito estressados, muito nervosos. E ele coloca aqui para a gente assim: teu grupo de trabalho desempenha essa função do chefe, atormentado de problemas e conflitos, estaria talvez em mais duras condições de intemperança mental. Vamos nos imaginar em primeiro lugar, no lugar, eu como subalterno, tendo que compreender o chefe, usando da empatia, me colocando no lugar dele. E depois, invertendo agora, caso te visses na posição do subalterno, e o subalterno fazendo, às vezes, amargos dramas domésticos, uma coisa é clara:
quando estiver com muito problema, vai trazer dificuldade no relacionamento. É provável que evidenciasse mais lentidão ainda no serviço a fazer. Então ele começa falando, né, da posição de chefia e de subalterno. Depois ele vem falar da pessoa doente, considerando a possibilidade de seres o doente que te incomoda. Então, quando isso se verifica, você não te reconhecerias com menos intolerância diante do sofrimento, que a hora que está doendo na gente, a gente sabe como é que é de verdade. Enquanto não dói na gente, a gente não tem condições nenhuma de julgar o que o outro está passando. E depois ele vem falar para... E ainda tem uma questão, uma observação para a gente falar com relação ao doente. A gente observa muito aqui e se sensibiliza muito aqui na Terra com a doença física. Então, quando a gente ouve falar que a pessoa ela teve um problema aí de ortopedia, ela está enferma mesmo, está com febre, você fica sensibilizado. Quando o problema é aqui, ó, mente, a gente tem uma dificuldade muito grande de sensibilizar, porque a gente fica sempre achando que a pessoa está fazendo corpo mole, a gente não consegue observar os quadros obsessivos que acontecem aqui na Terra, a gente só sabe que eles acontecem sem exceção. Uns mais, outros menos, e tem gente que sofre processos obsessivos pelo simples fato de estar caminhando corretamente, só por conta disso. Mas depois ele fala assim, na hipótese de haveres sofrido as longas tentações da criatura julgada em erro, é possível que houvesse descido a mais baixo nível. Isso aqui eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Eu fico vendo o seguinte, eu já fiz essa comparação algumas vezes, não me lembro se já fiz nesses estudos aqui do Emmanuel, mas eu quando me vejo num engarrafamento de trânsito e que eu fico tentado a jogar o carro para o acostamento, mesmo sabendo que é irregular, a sanção é uma multa, né? Mas é uma multa que é cara, mas a gente fica ali, tem polícia, não tem, joga para o acostamento. Então, se eu me vejo fazendo isso, eu fico imaginando, e se a vida fechasse as portas para mim, tentasse arrumar emprego, eu de repente teria descido a mais nível, teria cometido pequenos delitos, alguma coisa do gênero aí. Se te notasses na posição enfermiça de alguém que te ofendeu, ignora se não te terias ferido alguém com mais ímpeto. Também, aí fica mais difícil ainda, porque quando a gente está sendo ofendido, no primeiro momento a gente quer se defender e a gente quer fugir dessa agressão injusta. É difícil a gente pensar no ofensor. Só depois, quando tiver um pouquinho mais de tempo, né, que o instinto de conservação da gente deixa a gente pensar no ofensor. Mas ele pede para a gente se colocar, vamos lá, no lugar do chefe e do subalterno, do doente e daquele que está nas posições de erro por conta das tentações que não consegue suportar. E, por fim, na pessoa que ofende a gente. 5 maneiras da gente conquistar a paz. A gente se colocar no lugar dos 5 e imaginar, se eu estivesse passando por aquela situação. Mas é imaginar mesmo. É difícil demais para a gente imaginar. Porque, por exemplo, a gente tem um mecanismo de defesa natural aqui na gente. Quando alguém vira para a gente e fala assim, o meu pai desencarnou. Você vai ter um mecanismo de defesa natural que você não vai imaginar o seu pai desencarnando para tentar sentir a dor que ele está sentindo. Não vai. Você só vai travar, porque a dor é tão grande, e ao mesmo tempo você vai procurar algumas palavras de consolo, procurar, né, de alguma maneira, trazer ânimo para aquela pessoa. A gente tem essa maneira de se defender dessas dores. Aí depois que passa a dor, a gente procura esquecer e procura seguir para frente. Mas quando está passando por ela, é muito difícil mesmo, é muito complicado. Então ele bota que analisemos-nos através das lentes da introspecção e reconhecer-nos imensamente distantes da condição de anjo. Todo mundo aqui está distante da condição de anjo. Isso nos ensinará que os companheiros com os quais convivemos não vão conseguir ser do jeito que eu quero, ter a qualidade que eu quero, o raciocínio que eu quero. Não vai conseguir ter isso. Aliás, nem Jesus conseguiu. Todos os discípulos tinham seus problemas. Nem Jesus conseguiu. E se a gente fizer esse raciocínio mais profundo, vai fazer a gente sentir a necessidade de calma e tolerância de uns para com os outros em momentos difíceis da vida. A gente precisa cada vez desenvolver mais esse amor, essa capacidade de compreensão, e a calma vai se instalar dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.